Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão. E dessa vez é um anime que você vai gostar, é um anime que você ao menos vai querer acompanhar até o final. E talvez você tenha aquela satisfação e vai poder dizer, caraca, pelo menos esse anime foi bom, porque sério, essa temporada tá complicada, tá sendo uma temporada bem difícil, eu diria. A maioria dos animes não são interessantes, ou ao menos não são relevantes. A gente vê os primeiros episódios e não nos dá o interesse, mas ainda há os animes que se salvam e eu vou falar com o decorrer do tempo. Para todo caso, esse é um deles que você deve ver até o final. Para todo caso, já foram lançados 2 episódios, sendo o primeiro episódio de 40 minutos, eu recomendo muito, você vai gostar de ver. E eu acho que é isso, daí é de você vê o vídeo e daí você decide se você vai querer ver ou não, ou se você já viu, você me diz o que você achou do anime nos comentários. Para todo caso, eu já digo o nome do anime, ele se chama Kanata no Astra. Para todo caso, está aí o nome na tela. É um anime que eu acho que você vai ter um interesse, porque ele tem questão de sobrevivência, é viagem espacial. É um anime que tipo, é da Netflix em termos, por conta que está na plataforma de streaming na do Japão. Provavelmente vai ser lançado mundialmente quando acabar a temporada, então daqui a um tempo você vai ver que provavelmente esse anime vai estar na plataforma. E é um anime que eu acho que você vai gostar porque a história em si, ela não é ruim e você até gosta de alguns personagens. Não vou dizer que é um anime perfeito, mas diante dos animes dessa temporada e diante de alguns animes já de sobrevivência, eu digo que a Kanata no Astra está se superando e está sendo o melhor até o momento. Para todo caso, vou falar o que eu achei, o que eu gostei do anime por enquanto, dos personagens que mais me despertaram interesse, o que eu achei deles. Então, quero que você também me diga nos comentários qual foi o personagem que você mais gostou e quem você acha que foi que cortou lá o comunicador da nave do episódio 2. Me diga isso nos comentários se você viu. Para todo caso, compartilhe o vídeo, dê like caso você goste. E agora vamos falar de Kanata no Astra, um dos animes mais novos dessa temporada e que vale a pena você assistir. Kanata no Astra é bem simples, ela se centra, digamos, em um futuro bem tecnológico e avançado, bem futurístico, eu diria, por conta que o ano é 2061, só que você viu que as viagens espaciais já são possíveis. Então acontece que vemos que tipo vai ter uma viagem escolar aí de uma escola e acontece que 8 jovens vão para essa viagem escolar junto de uma criança, totalizando 9 membros. Então a escola os deixa em um planeta lá, tipo, para eles curtirem a viagem e fala que daqui 5 dias eles irão pegar esses alunos novamente. E o que acontece é que no primeiro dia, já tipo 10 minutos depois, uma esfera misteriosa surge, como se fosse uma cópia barata do buraco negro, isso mesmo. E acontece que surge e suga todos esses membros, todos esses 9 jovens, crianças. Então, e acontece que sugados pelo buraco negro, eles acordam no meio do espaço e eles se deparam com uma nave, digamos que bem antiga, só que daí entrando lá, eles descobrem que eles estão a 5.000 anos-luz longe do planeta de casa deles. Então como é que eles farão para voltar para casa, sendo que eles estão em uma nave que por sinal não está com muitos suprimentos, eles estão com a falta de suprimentos. Então a gente verá tudo isso ao longo do anime e já falaremos um pouco sobre isso no vídeo. Mas então eu vou falar agora sobre o que eu já estou gostando de Kanata no Astra. Vamos começar falando sobre os personagens, que foi algo que eu gostei bastante de alguns, pelo menos nesses 2 episódios, já tem uns 4 personagens que me despertaram interesse, então eu vou falar o que eu achei deles até o momento, o que eu espero, o que eu acho que pode acontecer, e daí eu falo assim um pouquinho bem rápido sobre os 2 episódios que já foram lançados. Então vamos começar falando sobre os personagens. Vamos falar do personagem que, na minha opinião, tem a maior carisma da obra e tem um espírito de liderança muito bom. Não é à toa que ele é elogiado pela decisão que ele tem em momentos críticos e decisíveis, mesmo arriscando a própria vida. Você já deve saber de quem eu estou falando? Sim, vamos falar de Kanata. Como o querido herói que salvou Arias no primeiro episódio, mas também foi deixado pela mesma e ele foi levado pelos policiais e se atrasou para a excursão, Kanata mostra que é um exemplo de simpatia e gentileza. Ele tem um passado muito triste, afinal foi por conta do que aconteceu com o seu sensei que ele deseja visitar e explorar o espaço, ele herdou esse sonho. Vimos que ele já foi um decatleta. E o que seria um decatleta, Haru? Então, segundo o que o anime diz, é uma pessoa que atira, pula, corre e faz tudo isso sozinha. Então, tendo sido treinado desde pequeno por um pai exigente, ele acabou meio que não querendo, ele saiu desse caminho e após fazer uma excursão com esse sensei que, digamos que virou símbolo de admiração, ele tinha um carinho enorme e após perder esse sensei,
Kanata decide se tornar mais forte e assim ele implora ao próprio pai para que o volte a treinar. Só que dessa vez não com o propósito de se tornar, digamos que um atleta de nível mundial, e sim com o propósito de deixar o corpo dele forte para que ele nunca mais se sinta fraco e com o sentimento de que se ele fosse mais forte, ele poderia ter salvo a pessoa que lhe era importante. Então ele herda o sonho de seu sensei de se tornar um explorador espacial, de ter um navio, explorar o mundo, e com as habilidades de decatleta que ele irá aprender, ele decide ficar mais forte. Então foi muito legal, mostrou que ele tem um passado bem triste, mas é um personagem muito alegre, tipo, ele guardou isso como uma experiência para que ele se torne mais forte. A gente viu o físico que ele adquiriu graças ao treino que ele fez, e graças a essa experiência ele se tornou um ótimo líder, eu diria. Claro que às vezes falta uma postura como capitão, porque ele é muito engraçadão, ele é muito, tipo, como eu falei, gentil, simpático. Só que nos momentos decisivos que ele tem que às vezes arriscar a própria vida, ele não hesita, ele vai a fundo, vai a coragem, como a gente viu no episódio deles, que ele decide arriscar a própria vida pulando de uma altura mortal para salvar a irmã da Kiteri, a Funisha. Então ele pulou de uma altura, ele fez um lançamento de dardo, ele, digamos, acertou meio que aquele pássaro do dragão e salvou a irmã da Kiteri. Então eu diria que foi muito bacana isso, ele mostrou que é um verdadeiro exemplo de liderança, de capitão, arriscou a própria vida, é gentil ainda falando que ela se esforçou em ficar sozinha naquele pânico, mostrou tipo um exemplo de amigo, de companheiro mesmo. Por isso é de longe um dos melhores personagens da obra, se não o melhor. E o primeiro episódio já mostrou de cara também, quando ele a própria vida mais uma vez para salvar, digamos que a Arias, quando ela ficou presa lá ao espaço e ela não conseguia voltar. Ele decidiu, mesmo sabendo dos riscos, ele arriscou a própria vida de ficar no espaço. Então, sério, é aquele personagem que a gente admira e que a gente considera tipo, cara, você merece ser o capitão mesmo. Então foi perfeito ver a forma como ele lidera e as pessoas, tipo, se tornam, tipo, aqueles subordinados, querem estar ao lado dele, como foi mostrado com o Zack, que é um personagem que eu já falo logo logo. Mas Kanata, um exemplo, passado triste, guardou como experiência, ferramenta para amadurecer e se tornou ainda carismático e protege seus companheiros. Um ótimo líder para essa tripulação, para esse anime. Agora vamos falar de outros personagens, como o próprio Zack. Agora vamos falar do gênio da tripulação, vamos falar de Zack. Ele planeja se tornar um pesquisador e eu acho que a personalidade dele é muito tipo como se ele fosse um líder oculto. Tipo, se o Kanata é aquele símbolo de carisma, é aquele capitão, o Zack meio que seria o contrário. Embora a personalidade dele a gente goste também e a gente queira, tipo, ao nosso lado como companheiro. Eu acho que ele foi muito legal, eu acho que ele se sentiu, tipo, confortado pelas palavras do Kanata, pelo símbolo de carisma dele. Não é à toa que ele falou que vai estudar pesquisa espacial e quer entrar para o grupo, para o navio, para a nave do Kanata. Foi legal, já viu desde o primeiro episódio que ele é meio frio, ele é meio duro nas decisões, ele é bem técnico e bem inteligente, é tipo aquele gênio, mas ele tem uma personalidade legal e ele tenta fazer o máximo para ajudar todos os companheiros. Então o Zack, na minha opinião, é um dos melhores personagens da obra, e no episódio 2 ele foi melhor do que ele foi no 1, por conta que a gente viu um pouco mais, digamos, de carisma que ele demonstrou. Então é um personagem que eu também gostei e destaco. Agora vamos falar da Ares Spring, a personagem feminina principal da obra, a protagonista tecnicamente. Eu diria que ela é uma personagem bem alegre e bem baca ao mesmo tempo. Tipo, a gente vê que ela exala carisma e é uma personalidade bem gentil, que ela tipo quer construir laços, amizades, por conta que ela nunca teve muito, dependendo da região onde ela morava. Então, tipo, ela tá nessa viagem, esse acampamento, ela está começando a achar divertido pelo laço que eles estão construindo como companheiros. Então, eu acho que é uma personagem legal. Eu acho que, tipo, ela é aquela luz desse grupo, ela que pode fazer com que todos meio que fiquem juntos, que eles tentem ao menos não brigar, ela que tipo vai amenizar a situação. Gostei do episódio, a gente vê que ela fala com cada integrante do grupo. Ela demonstra que tem alguma personalidade oculta, porque os personagens mais alegres e bem felizinhos que querem fazer amizade sempre tem uma segunda intenção. Mas para todo caso, ao menos eu acredito que essa, no caso, é só uma baca mesmo e ela só quer ser gentil com todo mundo. Para todo caso, no momento atual, gostei da personalidade, acho que ela é bem bobinha, mas é uma personagem legal e que tipo, ela constrói amizade porque ela acredita que a amizade pode superar qualquer situação. Então eu acho que é uma
personagem que a gente deve ficar atento, porque vai que ela demonstra alguma coisa diferente ao longo da obra. Para todo caso, era isso que dá pra destacar no momento dela. Agora vamos falar da Kiteri, que é aquela personagem que eu acho insuportável, mas a gente entende a situação e depois a gente até começa a gostar dela. É aquela personagem chata por conta que a gente viu a personalidade dela, tipo, ela enchia muito o saco, ela, tipo, não admitia que o Kanata poderia ser o capitão da equipe, só que depois a gente viu que o passado dela foi muito, digamos, preciso para tornar o que ela virou. A gente viu que ela nunca teve, digamos assim, um laço muito forte quando ela era pequena, a relação dela com a Kassan dela era complicada, e depois veio a Funisha do nada, tipo, uma irmã mais nova adotada, então, tipo, foi uma situação bem complicada pra Kiteri, que ela teve que lidar com tudo isso, e ela está começando a lidar agora com tudo isso nesse momento atual, que ela está tendo laços de verdade e que ela está tendo companheiros que ela pode confiar. Então foi muito legal vendo ela agradecendo ao Kanata por ele ter salvo a irmã mais nova. Então, sério, eu achei que a Kiteri era uma personagem chata, mas que está melhorando com o tempo, e a gente até entende a situação que o fez ficar meio chata na obra. Então a Kiteri é uma personagem que já teve seu destaque nesses episódios, e é uma personagem que eu acho que você vai gostar talvez com o tempo. Eu admito que eu não gostava muito, mas respeito, entendo a situação dela, e agora estou começando a gostar porque a personalidade dela é meio que aquela tsundere, se você me entende. Mas eram esses os personagens que no momento atual eu queria destacar no vídeo. Os outros personagens eu acredito que terão seu destaque ao longo da obra. A gente viu que tem aquela garota que é meio tímida, ela provavelmente vai ter a hora de brilhar dela, como foi mostrado lá que o personagem, aquele garoto loiro, que é o segundo comandante, falou. Tipo, ele é outro personagem que eu gostei da personalidade, tem um vasto conhecimento, tipo, é aquele Ikemen, só que eu acho que ele guarda alguma intenção, uma segunda intenção. Eu não acho que ele é totalmente gentil, ou talvez ele seja, mas a gente só vai descobrir também dele nos outros episódios. E tem os outros personagens que também são divertidos, sabe? Aquela garota, acho que é de cabelo verde, eu não lembro do nome dela, mas ela é bem legal. A gente tem o garoto lá do gorro, ele é um personagem que é tipo o grande indicado que pode ter quebrado o comunicador na nave. A gente também viu que meio que ele já teve uma relação com o Kanata no passado, que o mesmo não lembra, tanto que ele falou que ele estava salvando o Kanata no primeiro episódio, por conta que agora ele não deve mais nada. Seria ele um dos garotos que foi salvo no acampamento pelo Kanata? A gente só vai saber com o tempo, mas eu acredito que é um personagem que é meio fechado, tem uma personalidade dura, mas não foi ele que quebrou o comunicador da nave. Isso, pelo menos, é o que eu penso. Para todo caso, eram esses os personagens que dá pra destacar no momento. Talvez tenha algum que eu esqueci, mas ao longo da obra daí a gente conversa sobre isso. Então, me diz aí nos comentários qual é o personagem que você achou de maior destaque de todos aí da tripulação, e diga-me qual você gostou. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha no momento para falar sobre o que eu achei dos personagens, do que eu tô achando de Kanata no Astra. A história tá sendo muito boa, mas ainda antes de finalizar o vídeo, eu vou falar o que eu tô achando assim da parte da história, do enredo. Eu acredito que é óbvio que aquela Gakkou, a escola deles, tá testando eles. Não é à toa que esse acampamento deve ser para ver como é que eles vão se situar numa situação no espaço, se eles estivessem sozinhos, de sobrevivência. Talvez eles até ganhem recomendações por terem enfrentado uma longa jornada, então na minha opinião eles estão sendo vigiados. Isso eles já deram a possibilidade no primeiro episódio, só que também eles quebraram essa possibilidade no primeiro episódio segundo os personagens. Mas eu ainda acredito que há pequena chance deles estarem sendo observados. A gente viu que eles têm que fazer uma rota de passar por 5 planetas durante 3 meses, por conta da nave ser meio antiga, eles vão precisar pegar suprimentos para que eles possam sobreviver. Então vemos que vai ser uma longa jornada. A gente viu no episódio 2 que eles já passaram por um planeta, eles ficaram cerca de 2 dias. Acredito que no próximo planeta que eles irão, eles vão ter mais dias. Lembrando que a obra tem que ter 12 episódios, então provavelmente nos 2 últimos planetas eles devem ficar cerca de 4 episódios. Isso é o que eu acho. Então provavelmente o próximo ainda não vai ser tantos episódios, mas eles já vão ficar no mínimo 2 episódios no próximo planeta. Isso é o que eu acredito, não sei ainda. Pra todo caso, tô gostando do enredo da obra, tô achando muito interessante ver, tipo, essa forma de sobrevivência que eles têm que fazer, tipo, a forma como eles têm que ser companheiros. A gente deve lembrar de cada cena que tá sendo mostrada no anime. Lembre-se do primeiro episódio que aquela senhorinha lá falou com a Ares que os 5 dias foram importantes na vida dela, que quando ela conheceu a equipe foi muito importante porque foi isso que fez com que ela fizesse um acampamento, uma boa viagem. Será que ela estava se referindo a esse acontecimento? A gente não sabe. Pra todo caso, tô achando muito divertida, tô gostando de todos os
os personagens praticamente da obra. Eu gosto de uma coisa que essa obra em si só coloca uma ending que é muito boa, só que não tem abertura. Então, tipo, o tempo que fica tendo de anime, a duração é maior. Então é um dos pontos que eu tô mais gostando de Kanata no Astra também. No caso, era isso que eu queria falar sobre os primeiros episódios da obra como um todo. A gente tem que esperar os próximos episódios para poder conversar. Mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra? Meu querido, minha querida Kohai, para o próximo episódio, episódio número 3, a gente já viu que vai ter um risco muito grande. Talvez já haja um traidor aí entre eles, talvez haja discussões, talvez a confiança se quebre ao meio entre os membros da tripulação, levando em conta que alguém quebrou o comunicador. Então quem seria essa pessoa? A gente também tem que lembrar que eles estão rumo ao próximo planeta. A gente tem que ver toda essa situação, como é que vai ser, por conta que vai que aquela esfera negra aparece novamente, sendo que ela apareceu no episódio 2. Então tem várias coisas que podemos esperar. Para todo caso, quero ver mais dos outros personagens e espero que eles tenham um desenvolvimento maior, como teve com a Kiteri nesse episódio. Então temos que esperar. Eu acredito que o foco vai ficar lá no garoto de gorro ou no personagem lá de cabelo loiro. Eu acho que vai ser um dos dois o foco do próximo episódio. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanata no Astra. Mata, né?